Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso foguetão. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Como você está lindo sem barba, Ricardinho Sá. Eu Você achei. está incrível. Eu- Apesar do choque estético, ressalta sua bela Veja, face, né, meu irmão? Pelo susto que você tomou, eu fiquei um pouco preocupado com a repercussão. Porque eu falei, puta, ele se assustou, então não tá bom. Não, tá fantástico. Tá Vou fantástico. enxertar. Né? Você foi desenhado à mão. Né? Você À foi mão. feito à mão. Ainda Né? bem. Com um pincel de Ah. plumas, de uma... sei lá, Pensei em de um dizer assim, foi pavão desenhado à mão, mas quem desenhou tava com tailandês, Parkinson. sei lá, nem você sei soltar se uma na dessa. Tailândia tem pavão. Turma, Tailândia. esse episódio faz parte de um projeto muito bacana que o Foguete Sem Ré lançou. Estamos lançando, né, uma série de episódios onde os convidados são os candidatos e candidatas à prefeitura, à eleição da prefeitura de Aracaju esse ano de 2024. A gente vai bater um papo, estamos batendo um papo com todos os candidatos e candidatas para mostrar um lado diferente do que a política mostra, né, Ricardinho Sá? Nós trazemos aqui no Foguete Sem Ré muita verdade, muita essência, genuinamente na história de grandes empreendedoras e grandes empreendedores, né? E tivemos essa ideia de fazer esse convite, né, para os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju para mostrar a pessoa por trás da política, né? Um espaço onde os candidatos e candidatas vão ter oportunidade de contar suas histórias e eu tenho certeza que inspirar muita gente, porque, meu amigo, uma pessoa que parte para se candidatar, para fazer parte de uma campanha, tem que ser faca na caveira, viu, cara? Tem que ter muita coragem. Tem. Isso é verdade, tem que ter muita Roda a coragem. vinheta, turma. Chama. Bom, turma, estamos de volta. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Já perguntei como você está, já elogiei sua bela cutis, né? Nada mais justo do que começarmos Sim. né, o nosso episódio apresentando o convidado de hoje. É esse Ricardinho Santos, mas nada está bem mesmo, né? Eu Tudo estou tranquilo. ótimo. Sim. Eu ainda não tomei o meu café com uma dose alta de cafeína, mas em breve estarei fazendo o que você está fazendo aí. Sem açúcar, Sem açúcar. né? Claro. Estamos gravando esse importantíssimo. episódio numa segunda-feira, 9h15 da manhã, né? Precisamos dar aquele push. Já treinou hoje, Ricardinho? Já, claro. Já? Já, Ó, treino de que perna. bom. Sai Hã? bambeando na escada. Foi? Foi. Rapaz, eu fiz um treino de Ô, cena 33 ridícula. minutos com 400 calorias, diga. Vá, só com 400 Loucura. no corpo. Não, perdendo, né? Ah, tá. Porque às vezes o cara vai treinar em jejum, né? Não, eu só treino de jejum. É, eu acho. Imagina só, turma. Nosso convidado de hoje, ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Ele possui pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Comunicação Corporativa. Na administração pública, ele já atuou na Fundate, na Insurb e na Secretaria de Turismo. E atualmente ele ocupava o cargo de secretário do Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Um pai, um cara que já tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos juntos, já tive a oportunidade de bater muito papo com ele, um cara que eu admiro demais, um pai, um avô, né, seu Luiz? Exatamente. Uma salva de palmas para um dos candidatos à prefeitura aqui de Aracaju nessas eleições de 2024, Luiz Roberto. Boa! Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado Ô, pela Bruno, sua... peraí. Oi. A gente tem uma galera considerável aqui nessa sala. Ninguém bateu palma, bicho. Rapaz, Pelo amor de Deus. A gente bicho. vai... Faça de novo. Rapaz, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Luiz Roberto. Boa. Aí! Agora! Ô, Carlinhos, mandou bem, hein? Pois é. Energia no segunda-feira, meu amigo. Pois é, amigo. Pô, muito bom. E aí, seu Luiz, seja bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua agenda nessa correria, nessa fase final aí de campanha. Obrigado aí por estar batendo esse papo aqui com a gente, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos, né, aqui nessa manhã de segunda-feira, logo cedo. Vim aqui encontrar essa energia muito positiva, essa alegria com que vocês conduzem aqui o podcast e dizer que eu é que agradeço a vocês a possibilidade de estar aqui participando desse bate-papo humanizado acerca da vida pessoal, da vida profissional dos candidatos e candidatas
à Prefeitura de Aracaju e hoje aqui, Luiz Roberto, conversando com você. Que na verdade queria muito, Luiz, assim, bater um papo com Luiz Roberto, o pai, né, o irmão, o filho, o avô, né, não imagina a felicidade que é para uma pessoa se tornar avô, né, se eu sou, assim, apaixonado, louco, alucinado pelos meus filhos, acho que é o sentimento mais forte que um ser humano pode sentir na vida, é ter um filho, né, não imagino como deve ser você ver seu filho se tornando pai, sua filha se tornando mãe. Luiz, geralmente eu faço uma pergunta que é o seguinte, quem é o nosso convidado, quem é a pessoa, sem dizer o que ela faz. Só que aí, quando a gente começa com essa pergunta, tem uns convidados que ficam, peraí, pô, vai com calma, que não sei o que e tal, e quer deixar essa pergunta pro final, certo? Você prefere que eu faça essa pergunta para você agora ou deixe essa pergunta pro final? Qual é a pergunta? Quem é Luiz Roberto, sem dizer o que ele faz? Quer responder agora ou quer responder no final? Não, eu respondo logo agora, não tem problema nenhum. Tá vendo aí, Ricardinho? Preparado. Veja, o Luiz Roberto é um aracajuano de 59 anos de idade. Nasci no Hospital e Maternidade Santa Isabel. Deus me deu a oportunidade de vir ao mundo através de meu pai, Elber, e minha mãe, Valdirene, e com o auxílio e ajuda de Dr. Carlos Melo, que foi o médico que fez o meu parto, que é o pai de Magá, tão famoso aí no rádio sergipano. Aqui estudei a minha vida toda, na mesma escola, né, por conta de uma tia, irmã de meu pai, Elmar, que era professora do Colégio Salvador. E como tia Elmar não tinha filhos, eu acabei pegando uma carona como sobrinho e tive a possibilidade de estudar no Colégio Salvador, sem ter a condição financeira necessária para arcar, meus pais arcarem com a mensalidade escolar, com a matrícula. Era uma dificuldade muito grande, mas eu consegui, né, permanecer na escola durante 13 anos, ali no Colégio Salvador, dos 4 aos 17 anos de idade. Saio do Colégio Salvador diretamente para a Universidade Federal de Sergipe, no curso de Química Industrial. Você Foi disse mesmo, que eu sou foi? formado em Direito, mas primeiro eu fiz Química. Mas formou? Em 1982, no final de 82, eu faço Química Industrial. Entro em 83 no curso de Química. E já começando a trabalhar. E nessa Meu época, amigo acaba fazer química, Ricardinho, tá. era um Diga aí, curso química muito... industrial, velho. Ô Luiz, até hoje eu não sei o que é equilíbrio químico, aquelas duas setas. Assim, o que eu não posso falar. Você pode E ter... eu, meu amigo? Você tenha certeza que eu fiz cálculo numérico 1, 2, 3. Olha, não era fácil. Ele passou colando. Estudava muito, muito. Não concluí o curso, mas já comecei a trabalhar. E meu primeiro emprego, eu vendia carnê do Baú da Felicidade, com 17 anos de idade. E toda vez que eu subo aqui a colina do Santo Antônio, eu me lembro que a gente subia caminhando aqui, vinha pela João Ribeiro, um calor. E era o seguinte, eu tinha facilidade de vender o produto. E Rogério, eu nunca mais vi esse cara. Toda vez que eu conto essa história, eu queria revê-lo, né? Não sei por onde ele anda. Rogério era um mameluco, né? Aquele moreno, do cabelo liso, mais bonito. O cara era bonito mesmo. Então ele era a dupla. Eu falava e ele sorria, né? Eu sei que a gente encantava as pessoas e a gente vendia. E o dinheiro que a gente recebia era a metade da primeira parcela. Posteriormente eu fiz um concurso público para o Da Ministério. Felicidade era recorrente, era? Era Você recorrente. se cadastrava e a pessoa ia pagando o carnezinho. O carnezinho, né? Você vendia, depois ele recebia as mercadorias. Era do seu Zé Queiroz, que era o dono do Baú da Felicidade. Da Felicidade de Silvio Santos. De Silvio Santos. Certo. Mesmo. E aí em 2000 Que cara genial, né, Luiz? Rapaz. 1984 eu faço vestibular. Eu faço o meu primeiro concurso público para o Departamento de Administração do Serviço Público e fui lotado do Ministério da Fazenda na Procuradoria da Fazenda Nacional, que era pequena na época, hoje não. Mas hoje na área de química. Não, na área, na área agente administrativo. Certo, na verdade, ok. era um agente administrativo. E em 83, no dia 30 de setembro de 83, eu começo a namorar com Márcia, que até hoje é minha esposa. Nós namoramos 5 anos, depois casamos, nós temos 40 anos de convivência.
né, que é a mãe de meus filhos, de Hélio Neto e de Ana Luísa. E Hélio Neto já com os 2 filhos, Marina, de 9 anos, e Luiz Neto, de 2. E na Procuradoria eu comecei a estudar Direito, Direito Administrativo e Direito Tributário. Né, ganhei 2 livros lá, Leomar Baleeiro, de Direito Tributário, e Ali Lopes Melheres, de Direito Administrativo. E a procuradora-chefe, que era uma auditora substituindo o Dr. Adroaldo Campos, que era deputado federal, era professora da Universidade Federal do Sergipe de Direito. E viu que eu tinha facilidade com direito, até porque meu lado era muito mais de humanas do que de exatas. E por que você foi fazer química, Luiz Roberto? Aí, meu amigo, é o cara sem condição financeira em busca do emprego rápido. Sim. E naquela época o polo de Camaçari, aqui vizinho, estava em total desenvolvimento, né? Então estava procurando, sedento, espaço aberto, vagas abertas para a área de química. Por isso que eu fui para a química, né? Mas por isso mesmo. Luísa, deixa primeira pergunta, desculpe te interromper. Agora, que maturidade, um cabo ali com 16, 17 anos já pensar na faculdade, pensando que sejam que aquele polo está sendo desenvolvido, aquela região está sendo desenvolvida e vou conseguir emprego rápido. Que maturidade, assim, para a idade, né, não? É verdade, mas, meu amigo, quem começa cedo, começa não só trabalhar, mas também a pensar cedo, né? E o Salvador, ele estimulava muito a gente a pensar, apesar que Dona Maria e Dona Bernadette, que eu agradeço essas 2 mulheres, enquanto vida eu tiver, e passo isso para meus filhos, elas foram muito importantes na minha vida, porque elas me deram essa base lá dentro do Colégio Salvador. O colégio era um colégio muito tradicional, muito rigoroso na disciplina. E ela dizia que só existiam 3 cursos na Universidade Federal de Sergipe: Direito, Medicina e Engenharia Civil. O resto vinha tudo em segundo plano. Então você imagina eu dizer elas 2 que eu ia fazer Química Industrial ao invés de fazer Engenharia Química, né? Mas Dona Maria, é a necessidade e tal. E ela foi muito compreensiva, nós fizemos, passamos. E aí eu começo a trabalhar com Direito. Perfeito. E esse sentimento humanitário vem para mim. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na Química? Eu já estava trabalhando no Ministério, um salário não era um salário ideal, não era um salário que dava assim para ajudar a meus pais a criarem, né? Continuar criando meus 3 irmãos. E aí eu continuei, né? Em 1986, ali no final de 86, eu faço outro vestibular. Faço vestibular para Direito. Largo o curso de Química no último ano, já perto de me formar, e vou fazer Direito. E foi uma guinada na minha vida, modificando tudo. E aí, em 87, eu passo no concurso da Petrobras. Passei em outros concursos, mas todos eu fui indicado, ou foi determinado, ou foi viabilizada a ida muito para o interior da Bahia. E aí a Petrobras era aqui, né, em Carmópolis. Eu optei em ser peão na Petrobras, né, novamente por 2 motivos. Primeiro, que eu ia conseguir continuar estudando Direito na Universidade Federal do Sergipe, eu fiz Direito Noturno. Segundo, que o salário era muito atrativo. Mesmo sendo numa área operacional, numa área totalmente diferente que eu trabalhava no ar-condicionado, na dívida ativa da União, e eu fui trabalhar numa sonda de produção. No sol, na chuva, carregando saco de cimento, saco de sal, um trabalho altamente periculoso, exaustivo, mas era um desafio. E fui pelo salário também, né? Então entro na Petrobras em junho de 87, nessa carreira, né, na carreira de operação. Fiquei nessa carreira 14 anos. Em 88 eu caso com Márcia, no dia 16 de dezembro de 88. Depois de É bom de data, mesmo. 5 anos de namoro, noivado, nós resolvemos casar, já tinha condição de a gente se sustentar. Ela também trabalhava com o pai num laboratório de análise clínica. Ela se formou em Química, né? Nós nos conhecemos no curso de Química, ela chegou a se formar em Química, ela e o irmão. Ela tem um irmão que é gêmeo, né? Um casal de gêmeos. E eu continuei na Petrobras 14 anos, Bruno, né? E fiz a minha carreira técnica. Eu sou um especialista em poços de petróleo, na área de produção, não na área de perfuração. Então eu fui operador de produção, operador de sonda, encarregado de sonda, coordenador de sondagem. Em 2001 eu fui alçado, né, para um desafio de melhorar o relacionamento da Petrobras com o seu público interno e com o público externo. A Petrobras era muito fechada, ela tinha dificuldade de relacionamento, resolve Ainda ampliar. com aquele trabalho ali em Carmópolis.
Ou não? Não, aí eu venho para a sede Ah, e você certo, ok. aí assumo a gerência de comunicação. Na época era comunicação empresarial, depois comunicação e segurança de informações. Então, eu fiz essa carreira, né? Mas sempre ali, perto da família, perto de meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, né? Jorge, que é o segundo, depois Elber, que é professor, Jorge é empresário nesse ramo de TS, de montagem e Uhum. tudo mais, Elbinho é professor da rede municipal e da rede estadual, e foi professor do Colégio Salvador, porque ele também foi aluno do colégio, e Theo, que é o mais novo, né? Theo tem 44 anos, nasceu em 1980. Theo nasceu ali na explosão, quando explodiu ali a Edésio Vieira de Mello. Ele Então nasceu, nasceu. nasceu na explosão. Que trabalha na indústria do entretenimento. Então somos 3 irmãos. Aham. E tem um irmão que é de criação, ele adotou meus pais como pais, já adulto. O nome dele é Salvador Brasil Marinho Santos Leite, que é o cara que vive com meu pai o tempo todo. Meu pai ainda é vivo, tem 87 anos. Né? Minha mãe faleceu há 12 anos atrás, no dia 19 de fevereiro de 2012, em pleno domingo do carnaval, vítima de câncer. Mas meu pai até hoje é vivo. E Salvador nos dá essa força, né? Ele fica um tempo lá com meu pai, eu visito meu pai 3 vezes por semana, ligo todos os dias, mas ele tem esse carinho grande por meu pai e considera pai e acaba passando boa parte do tempo dele com meu pai. É um cara já de 64 anos de idade. Fica lá. Então esse é o Luiz, sem dizer o que ele faz. Luiz, me diz uma coisa. E aí você trabalhando ali na Petrobras e tal, você toma uma decisão de começar a seguir uma carreira pública, né? Como é que foi isso, assim? Veja, eu passei 14 anos, quase 15 anos na gerência de comunicação. Talvez eu tenha sido o gerente de comunicação mais longevo da Petrobras. E tinha uma situação, né? Eu, além de estar na Petrobras, quando eu me formo em Direito em 1990, eu vou advogar. Então, eu fiquei com as 2 atividades paralelas. Certo, E fui ok. sócio de Carlos Brito. O escritório era Carlos Brito e Associados, até 2003, quando ele vai para o Supremo e o escritório passa a ser Santana Araújo e Costa. Achei pouco todas essas atividades. Em 2008, vou ser dirigente de futebol, né? Fui ser Sim, presidente do sim. vice-presidente do Confiança durante 3 anos e presidente do Confiança durante 6 anos. Você imagine, Petrobras, escritório, Você foi Confiança, presidente do Confiança no seis meio desse anos. bolo todo, No foi? meio desse bolo todo, 6 anos, de 2010, 2011 a 2016. Quando o Confiança saiu da Série D para a Série C, eu era o presidente do Confiança. Nós fomos bicampeões em 14 e 15. A ascensão para a Série C foi em 2014 e em 2015 nós batemos na trave para ir para a Série B. Confiança Sim. foi para a Série B em 2019, eu já não era mais presidente, era Iago, que era nosso vice-presidente. Então você imagine, Mas tem um marco importante aí, né? Confiança ganhou do Flamengo 1-0 aqui no Batistão, né, meu amigo? foi em março de 2016, aí é É inesquecível. um marco 1 grande. a 0 no Mengão. Eu esperei ele Gol, dizer a data. gol de Everton. Em março de 2016, só não me lembro o dia. Mas gol de Everton, lançamento de Wallace Pernambucano, lateral batida por Kaique Sá. E quem entrega a bola a Kaique Sá não é o Gandula. Quem entrega a bola é o treinador Betinho. Por isso que o lance foi muito Compensou a rápido. data. E Rodinei ainda furou para a bola cair no pé de Everton e Everton bater lá no gol, um golaço. Depois eu posso continuar contando essa história rapidinho. Pode, oxe, Quando a casa é terminou, sua. minha esposa foi com Eu quem? estava no campo. Minha Eu esposa, estava no viu, campo, viu, no gramado mesmo, vendo. viu, Ricardinho? Foi Minha minha esposa esposa. foi com um terço na mão para rezar, porque o Confiança estava com um pouco de dívida e a renda tinha dado 1 milhão. Na época, a regra era o seguinte: quem ganhasse por 2 gols na casa do adversário levava 60% da renda. Ou seja, o Flamengo levava 600 mil só se fizesse 2 gols. E o Flamengo veio completo. Juan, Mesmo. Guerreiro, Rodinei, olha o time todo. Eu digo, meu Deus. E eu almocei com Bandeira de Melo, que era o presidente do Flamengo. Ele disse, Luiz, infelizmente eu vou levar os 600. Ele disse, você vai levar é gol.
Mas poucas pessoas lembram disso. Com 9 minutos, Bruno. 9 minutos do primeiro tempo, Elielto foi expulso do Confiança. Foi! 9 Foi minutos. mesmo! Confiança Foi passou a mesmo. jogar com 1 a menos, 9 minutos do primeiro tempo. E aí acontece esse lance aos 34 do segundo. E o Confiança ganha por 1 a 0. Márcia dizia 17 de março de 2016, no dia do aniversário da capital Aracaju. Né? Tem 2 histórias engraçadas. Uma eu não vou contar porque vai demorar muito, que foi lá quando eu fui pedir para ser, e foi a partida da Globo Mundial. Confiança e Flamengo passou para o mundo pela Globo. E foi um pedido nosso lá ao presidente da CBF. Quando termina a partida, todo mundo foi embora. Nós entramos no vestiário, tinha um bicho, os jogadores, de 50 mil, se ganhasse. Os caras ganharam de 1 a 0. João, que era o vice-presidente, João Fonseca, ao invés de pagar os 50, fica os, bora, pede mais 10. Ele que estimulou os caras a pedirem mais 10. Mas João, pelo amor de Deus, é mais 10 aos caras. E eu fiquei lá. Quando eu saí do estádio, não tinha mais ninguém. Só tava eu e minha esposa. Eu disse, Márcia, nem carro eu tenho. Vamos ter que ir caminhando para casa. Vamos chamar um táxi. Aí o telefone tocou. A turma tava na Janaína, na pizzaria. Sim. E eu fui. Pegamos um táxi, chegamos na Janaína. Só tinha torcedor do Flamengo. Todos os flamenguistas estavam lá na Janaína. E eu entro com a camisa do Confiança, com minha esposa. Estavam na mesa João Fonseca, Chamusquinha, Beto Chamusca, Vladimir, Miltinho, presidente da federação, e meu filho, Hélio Neto. E nós entramos. Quando eu cheguei na pizzaria, que eu sentei, estava passando os melhores momentos. Uhum. E foi justamente no gol de Everton. Aí todo mundo da pizzaria olhou para mim. Eu parei e disse, eu queria pedir um favor a vocês, meus amigos flamenguistas. Eu sei que tem muita gente aí que torce também pelo Confiança. Agora, eu vou cantar o hino do maior do estado. Aí cantei o hino do Confiança, quebrei as regras da pizzaria, subi na mesa, contrariando, inclusive, o meu comportamento. Mas subi na mesa, cantei o hino do Confiança. E você acredita que ninguém reclamou? E acabaram batendo palmas quando eu contei o hino. No final das Mas contas, era um desabafo. monte de sergipano, Era né, um meu monte amigo? de sergipano. Então foi, além disso tudo, né, nesse Posso momento. contar agora a minha Pode. versão desse jogo? Pode. Veja só, viu? Eu tava aqui dirigindo, indo pra agência, na época da Zeca. Tava indo pra agência, aí vi o outdoor, né? Divulgando o jogo. Fiz, meu irmão, isso aqui é um marco na história do estado, do esporte do estado. A gente precisa criar alguma coisa. E aí eu cheguei na agência, turma, Confiança e Flamengo no Batistão. Isso aqui é um marco na história do nosso estado. Precisamos criar alguma ação para apresentar pro Confiança. E a gente começou tum. Aí eu acho que teve um caso de Deixa alguma... eu só fazer uma pergunta, ele interrompendo muito rápido. Você tinha que criar uma ação pra vender, o Confiança não era seu cliente. Não era não, pô. Entendi. Calma, aí é onde a gente vai chegar. Precisamos criar alguma coisa para prestar pro Confiança. Aí a galera começou a criar. Aí surgiu alguma notícia de uma mulher que foi violentada, né? Alguma notícia no jornal local que uma mulher foi violentada, eu fiz. O Confiança precisa levantar a bandeira do combate à violência, a violência à mulher, né? Precisa ser contra isso, precisa mostrar que é contra isso. E aí criamos uma ação, criamos um símbolo, né? Que era, as pessoas seguravam um punho aqui como se fosse o Confiança impedindo segurando, o ataque, né? impedindo a violência, né? Mostrando isso daí. E aí criamos todo o storytelling, etc. Agora, mesmo, como é que eu vou conseguir o telefone de Luiz? Luiz, ele, pô. Aí consegui o telefone. Ô, Luiz, tudo bom? Que não sei o que é Bruno da Zeca. Não sei o que lá, tá. Meu amigo, Bruno, ótimo, que não sei o que. Vem aqui em casa hoje. Ele me chamou pra ir na casa dele, pô. Foi no escritório. Não foi no escritório, não. Vem aqui em casa hoje, que não sei o que, acabou que a gente adianta, tal. Eu fui na casa dele, apresentei, aí ele fez, tá aprovado. Agora você só pode fazer se os jogadores toparem, Foi isso mesmo. né? Aí lá vai Bruno no vestiário, velho, depois do treino, né? Turma, os caras tudo aí, puto, querendo ir pra casa, né? Depois do treino. Aí botei um telão, que não sei o que, e apresentei. Meu amigo, o que foi que a gente fez? Todos os jogadores entraram fazendo esse gesto, né, de protesto, e preste atenção. Chega a ficar arrepiado, pô. Preste atenção. Pro mundo todo, né? No mundo todo, a gente fez uma curadoria de nomes de mulheres que foram violentadas, histórias de mulheres que foram violentadas, e os jogadores no jogo, ao invés de entrar com o nome do jogador, certo? Tipo Bruno, 9,
né? Era Kivel, né? Kivel, né? Em vez de Kivel, 9, entrou com o nome da mulher violentada, pô. Tipo, Tatiana, Isabela, os jogadores se predispuseram a, ao invés de entrar com o nome deles num jogo super importante, entrar com o nome das mulheres, pô. Meu amigo, isso teve uma repercussão nacional absurda, Globo Esporte, não sei o quê. E aí, meu amigo, imagina, eu tô aqui no campo, né? Um crachá que tava trabalhando, e o Confiança só foi nosso cliente nessa ação. E aí, quando eu aqui, assistindo o jogo, cara, o cara foi expulso. Aí eu pensei comigo, rapaz, se a gente faz essa ação e o Confiança ganha, eita, pô! Meu amigo, quando fez o gol, eu fiz, mentira. O Confiança ganhou, pô. Na ação, meu irmão, repercussão no Globo Esporte, não sei o quê, tá. Os caras do Globo Esporte falando da ação, falando não sei o quê, que gesto bonito do Confiança, e não sei o quê, tá. E, velho, foi tão simbólico assim, porque eu lembro que na época, dentro da agência, 2 mulheres se levantaram pra dizer que tinham sido violentadas, pô. Caramba. O tamanho da representatividade de uma ação dessa. Mas o que eu achei mais genial, assim, até por essa. Pra gente tá batendo papo sobre isso, na minha ótica, né? O Luiz fez, que massa, Bruno, vem aqui em casa. Sim. Burocracia zero. É. Burocracia zero. Chegou lá, tomou um cafezinho, comeu um bolinho, que não sei o quê. Foi Burocracia zero. Sacou? Luiz, obrigado. Aí ganhou 2 prêmios, a ação, né? Fui lá, tirei foto com o Luiz, apresentei, que não sei o quê. E Luiz, e o Confiança continuou com a agência dele. Entendeu? Essa é a minha ótica Foi sobre uma esse ação dia legal. simbólico, né? Foi uma ação específica, né, de valorização e de preocupação, Sim. né, com esse tema. Você vê, isso era 2016, né, tem 8 anos e a gente ainda fala até hoje sobre violência com a mulher. Infelizmente, a gente ainda fala sobre esse tema. A gente precisa ter Patrulha Maria da Penha, precisa ter um arcabouço, né, inclusive de jurídico, um arcabouço legal, um arcabouço de proteção do Ministério Público e de vários órgãos, né, instituídos para tratar desse tema. E o Confiança, e Bruno aí foi muito feliz, né, naquele momento, porque o Confiança levantou isso para o Brasil e para o mundo. E dentro do esporte, dentro do futebol brasileiro, que é a modalidade mais assistida no Brasil, que tem um grande público, né, já mostrando, e eu lembro bem mesmo, vem aqui em casa, porque era o tempo que eu tinha. Você imagina, eu era presidente do Confiança, estava na Petrobras ainda em 2016, né, ainda estava no escritório, mas aí o escritório já finalizando, porque eu comecei num acordo em 2010, né, que finalizou ali em 2016, a minha saída do escritório, efetivamente, porque não dava mais para conciliar. E eu também já estava saindo do Confiança, era meu último ano do Confiança, eu não tinha mais interesse, até nem podia, do ponto de vista do estatuto. Mas aí foi no final, realmente, de 2016, que eu recebo um telefonema do hoje governador Fábio Mitidieri, então deputado federal, um dia de domingo, né, ali no início de dezembro. Ele me liga, diz: Luiz, tudo bem? E Fábio é meu amigo desde 2007, e a nossa amizade iniciou no futebol. Porque a empresa do pai dele foi uma das primeiras empresas a patrocinar equipes de futebol aqui em Sergipe, né? Então começa essa amizade com o Fábio e com o pai, Luiz Mitidieri, com o tio, que era meu amigo e irmão, Fernando França. E Fábio me liga e disse: olha, tem uma oportunidade para você. Né? A Petrobras começou a desinvestir, a gerência acabou aqui no estado. Eu voltei para a área técnica, estava trabalhando na área técnica. Você era concursado, né? Eu era concursado da Petrobras, né? A minha promoção em 2001 para a gerência foi promoção. Eu fui trabalhar com os públicos de interesse da Petrobras, os públicos, principalmente o público interno. A gente tinha um índice de satisfação de empregado muito baixo. Eu fui trabalhar nessa área junto com o RH e também com a imprensa, com os políticos, com os patrocínios, com tudo que a Petrobras fazia externamente. E aí foi quando o Fábio me chama e disse: onde é que você está? Eu digo: rapaz, estou operando. Ele: operando? Você é médico? Não, rapaz, é uma estação de óleo lá em Bom Sucesso, lá em Carmópolis. E o que foi que houve? Eu digo: acabou tudo aqui, a Petrobras está quase que saindo do estado. E eu, Fábio, vou só aqui aguardar meu tempo de aposentadoria e vou para casa, vou voltar a advogar, vou fazer outras coisas. Eu não posso parar. Sim. Né? Você imagina, em 2016, 8 anos atrás, eu com 51 anos de idade, meu Deus do céu, era para mim, ia ser o cara que tinha 3
funções, você passar a ficar em casa como aposentado. Não, eu tinha que trabalhar. E aí ele me chama, disse, olha, eu vou apresentar seu nome para a Fundate. Você falou aí. Lá Edivaldo. Eu apresentei dois nomes não foram bem recepcionados, mas o seu, Edivaldo, meu amigo de muitos anos, desde 1983, quando eu cheguei na universidade, ele estava saindo do DCE, ele estudante de medicina. Uhum. Praticamente foi quando ele largou medicina para entrar na política. Eu disse, tudo bem. Ele disse, posso lhe dar uma resposta amanhã, porque eu não faço nada na minha vida sem consultar minha mulher e meus filhos. É assim, né? Eu digo que cada vez mais eu acredito que eu sou mesmo canceriano, né? Porque eu olho as características do canceriano. Eu não sou fã de horóscopo, não, mas de vez em quando eu leio algumas coisas do canceriano. Aliás, eu acho que eu sou fã mesmo, porque eu leio, né? Fico me preocupando com. Não me preocupando, mas criar uma identidade. Meu Deus, eu sou mesmo canceriano, porque eu nasci dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Por isso que eu sou devoto de Nossa Senhora do Carmo. As coisas de Deus, né? Sim. Deus. Nos permite essas situações. Você vê, Deus permitiu que eu organizasse os dois últimos jogos do Flamengo em Aracaju foram organizados por mim. Em 2004, Flamengo e Racing, numa promoção dos 50 anos da Petrobras, né? E depois, 8 anos depois, né? 12 anos depois, eu trago o Flamengo para cá. Quer dizer, trouxe porque foi sorteio, né? Por sorte, Confiança pegou o Flamengo e o Flamengo veio para cá em 2016. E aí eu topei, Bruno. Liguei para Fábio, falei com minha família antes, chamei Márcia, Hélio Neto e Ana. Disse, olha, eu estou recebendo esse convite. São seus sócios, né? Nossos filhos, nossa esposa são nossos sócios na nossa principal empresa. E outra coisa, se acontecer qualquer coisa no mundo, você só tem suporte na sua casa. Na sua casa. Eu tenho grandes amigos de irmãos, de fé, camarada. Mas, meu amigo, o travesseiro é em casa, né? É quando o ombro é da nega véia, lá aquele carinho e tudo mais. Nega véia no bom sentido que eu tô falando, sem nenhum tipo de preconceito. E meus filhos, né? Os dois. Elinho já tem 34 anos, Ana tem 32, já estão adultos, estão encaminhados na vida. Mas conversei com eles. Eu disse, ó, tá surgindo essa oportunidade, eu vou cedido, eu venho cedido para a prefeitura e vou começar na área de gestão pública. Meu pai é isso mesmo? Disse, aí fui. Fiquei na Fundate, no 4º mês... Luiz, desculpa a ignorância, mas o que é Fundate? É Fundação de Formação para o Trabalho. Você imagine, Bruno, okay. É você capacitar as pessoas, né, e você encaminhar as pessoas para o emprego formal ou informal. Você incentivar o microempreendedor individual, você incentivar a pequena e microempresa, né? Então, é tudo de bom. A Fundate só tem pauta positiva, né? Então, estava ali tranquilo, na Fundate, né? Muito bom, bem lá, tranquilão. E aí acontece um problema na Insurb, né? A diretoria é afastada, uma confusão ali, março de 2017. Edivaldo me chama e disse, olha, eu queria um favor seu. Pois não, Edivaldo, você vai para a Insurb. Disse, mas Edivaldo, fazer o que na Insurb? Eu estou na Fundate, rapaz, empregando o povo, capacitando o povo, mudando, ressignificando a Fundate. O que é que eu vou fazer na Insurb? Não, aconteceu isso e a gente precisa que você vá concluir a licitação da Insurb. Você é um cara formado em Direito, tem pós-graduação, você é um cara que sabe se comunicar bem, até porque eu fiz o curso mesmo de pós-graduação na USP, na Fundação Instituto de Administração e Gestão de Comunicação Corporativa. Bom, aí eu disse, tudo bem, eu sou do projeto, sou um cara leal, agora você vai ter que conversar com o Fábio, porque eu fui indicado por Fábio para a Fundate, e agora eu vou ser uma indicação sua para a Insurb, e eu não quero conflito, né? Inclusive do ponto de vista político, para não deixar nenhum tipo de sequela. Mas preciso consultar meus sócios, né? Mas preciso consultar meus sócios. Fui em casa novamente, só é outra coisa. Sócios. Vou para a Insurb. Meu pai, o que é que o senhor vai fazer? Vou para a Insurb, porque a gente precisa resolver essa situação. Aí fico na Insurb, presidente da Fundate e interino na Insurb durante 1 ano. Depois de 1 ano, já em agosto de 2018, ele disse, olha, você vai sair da Fundate e você vai tão somente ficar na Insurb. Aí eu vou para a Insurb, onde eu passei 7 anos. E Jorginho Araújo, que era da SEGESP, da Secretaria de Juventude e Esporte, assume interinamente a Fundate. Então, Jorginho ficou nas duas e eu fui só para a Insurb. E aí, meu amigo, fui trabalhar com limpeza,
fui trabalhar com centro de apreensão de animais, fui trabalhar com feira, fui trabalhar com mercados, fui trabalhar com a lei da publicidade, trabalhar com cemitério público, com limpeza de canal. Ou seja, todos os praças, ordens, todos os serviços urbanos que são oferecidos à sociedade aracajuana, eu fui trabalhar, né, com isso. E você imagine, quem era pauta positiva passou a ter problema 24 horas por dia para resolver. A cidade ela é muito dinâmica, ela precisa dos serviços, né, colocados à disposição da sociedade. Então você não tem tempo. É trabalhar de domingo a domingo, sabendo da sua responsabilidade, mas também da sua capacidade, né, de formação de equipe. Eu formei uma equipe maravilhosa na Fundate, formei uma equipe muito boa da mesma forma na Insurb, que nos ajudou muito. E quando você tem a equipe do seu lado, quando a equipe também assume essa responsabilidade, compartilha essa responsabilidade, né, os resultados aparecem. Então Aracaju passou a ser mesmo a capital mais limpa do país, passou a ter um processo de Aracaju mais resiliente, e aí a gente foi desempenhando nossas atividades até 2022, quando eu deixo a Insurb para ser candidato, né? Não queria muito falar na política hoje não, mas acabou, foi por isso que eu saí da Insurb. Então vou ser candidato. Tem um pontinho aqui da Secretaria do Turismo ou não? Tem, sim, aí é outra situação. Quando eu estou na Insurb, Marlisson sai da Secretaria de Turismo e ela fica sem secretário. E aí Edivaldo disse, olha, você vai ficar interino na Secretaria de Turismo. Era Indústria, Comércio e Turismo. Mas era muito mais de turismo. A indústria e comércio pouco se fazia. Tanto é que hoje é só Secretaria de Turismo e criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Certo. Aí eu vou para a Secretaria de Turismo. Consegui ainda realizar um grande feito na Secretaria de Turismo em 30 dias que lá fiquei. Tinha um convênio para ser formalizado com a BIH, Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis. Certo. Numa ordem de R$1 milhão, que era justamente para apresentar o destino Aracaju em várias atividades no Brasil todo, inclusive no Turismo 700, que é aquele mais próximo, que você vem aqui sem precisar da malha aérea, você vem no seu carro próprio de ônibus. E aí precisava de um plano de trabalho. Chamei a BIH, na época Antônio Carlos Franco, ainda é hoje o presidente. Eu disse, Antônio Carlos, a gente precisa assinar esse convênio, é interessante para vocês. R$1 milhão para realizar roadshow, Fortu, aí pelo Brasil todo. Rapaz, isso vai fomentar, ajudar a fomentar e aumentar a ocupação dos hotéis. Ele disse, é mesmo. Eu tenho dificuldade, Luiz, plano de trabalho, convênio, prestação de contas, a gente vai lhe ajudar. Fizemos lá uma equipe conjunta, numa parceria da BIH e Secretaria de Turismo, montamos o plano de trabalho, apresentamos à Procuradoria, que ratificou o plano. Resultado, nós assinamos em menos de 15 dias o primeiro convênio de repasse de recursos para a BIH para promover o destino Aracaju. Então, realizei um grande feito na época. Depois saio da Secretaria de Turismo, assume Jorge Fraga, que é o atual secretário de Turismo, e aí eu vou para uma campanha de deputado federal, fui muito bem votado, mas não consegui êxito por conta do coeficiente eleitoral do PDT. Aí, ao contrário do que eu falei bem antes, agora Edivaldo me indica para Fábio, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, que é a Secretaria de Obras do Estado. E aí Fábio disse, não, Luiz, um técnico, um gestor, claro que pode, é ele mesmo. Aí passei 1 ano e 4 meses na secretaria até eu me descompatibilizar, agora em maio de 2024, para assumir a campanha. Ô, Luiz, agora, história bacana, assim, eu realmente fiquei impressionado com esse seu lance aí de datas e números. Fiquei impressionado, né, Ricardinho? Realmente é impressionante, cara. Eu esqueço do meu aniversário, pra você ter ideia. É sinistro. É uma figura, Ricardinho. Diga, a herança é justa. Mas, seu Luiz, me diz uma coisa. Assim, pô, um pai, um avô, qual a motivação? Porque assim, eu vejo os vídeos na internet, as fotos, etc. Não imagino a loucura que deva ser uma campanha para prefeito, né? Venhamos e comemos. Deve ser cansativo
ativo, né? Tá rodando e vai pra lá e sobe, não sei o quê, e fala com o povo, e roda, e de domingo a domingo, tal, tal, tal. Uma energia, né? Qual a motivação de um pai, de um avô, pra apostar nessa empreitada, assim? Veja, você tem que gostar, né? Sim. Segundo, você tem que ter a certeza que você pode colaborar e contribuir na transformação da sua cidade, principalmente na vida das pessoas. Se você não tiver isso muito bem formatado na sua cabeça, nas suas ideias, você não assume uma responsabilidade dessa, né? Porque política não é brincadeira, política não é fantasia, política não é só você estar ali produzindo um bom vídeo. Política é você ter a certeza que você pode ser gestor e administrar uma cidade. E uma cidade que é complexa, né? Ah, mas Aracaju é uma cidade pequena. Aracaju é uma cidade pequena, mas tem 603 mil habitantes. Tem uma população que é 80% SUS-dependente. Sabe da necessidade de ampliar o número de vagas, de como você fazer melhorar o atendimento na saúde, na assistência social, como você criar um ambiente de negócio, que favoreça o desenvolvimento econômico, como você pode ampliar as verbas em infraestrutura para que você possa, assim, melhorar o setor produtivo do ponto de vista da infraestrutura econômica, da infraestrutura social, você levar mais benefícios ainda para aquelas comunidades que ainda não têm nem saneamento básico, não tem nem rede de esgoto, nem rede de drenagem, nem abastecimento de água, e aí isso ainda tem comunidades aqui, a exemplo do Jardim Petrópolis 2, do Recanto dos Cajueiros, do Costa Verde 1, Costa Verde 2. Então você tem que ter a certeza que você está pronto, que você pode exercer, né, essa atividade diante das pessoas de Aracaju, mas sem esquecer de Luiz Roberto, sem esquecer do seu eu, da sua ligação com seus filhos, com seus netos. Até porque, Bruno, quando Márcia engravidou de Hélio Neto, em 1989, Hélio nasceu dia 9 de outubro de 89. Fica pé, velho. Ana nasceu dia 13 de dezembro de 91. Peraí, pô. Ô, Bruno, é o aniversário dos filhos, pela aí também. Não, pô. Mas ele disse a data que a mulher engravidou, pô. Que a Foi. digníssima engravidou, meu amigo. No início de 89. Nós casamos, Como logo é que- depois ela engravidou. Como é que é possível saber a data do engravidamento? Não, depois A que data depois precisa não, mas ele do deu a exame, região, sim, né? da região. Ah, tá. A região, né? O intervalo. Intervalo. Eu pensei assim, acertei. Botei hoje, eu acertei. Hoje é gol do É gol. Confiança. Mas foi logo, viu, Ricardinho? O cabo era bom. E eu passei uma época morando com meus avós paternos, né? Meu avô Juca, que é o nome de meu irmão, José Teófilo de Santana, e meu irmão é José Teófilo de Santana Neto. Então eu morei com meus avós. Meus pais, meu pai ficou desempregado, a gente estava com a dificuldade aqui em Aracaju, minha mãe tinha uma boutique, hoje seria uma loja de roupas masculinas e femininas, mas na nossa época era boutique. Boutique São Jorge, que era uma homenagem a meu irmão Jorge, e São Jorge porque ele é devoto de São Jorge. Jorge nasceu dia 31 de dezembro, no último dia do ano, né? E nós fomos morar na Atalaia Nova, rapaz, numa casinha que a gente tinha lá. A casa ainda Naquela? aquela antiga, né? A casa ainda era na frente de taipa, né? E o fundo da casa que era de bloco de cimento ainda aparente. Mas era a condição que a gente tinha para morar. Como eu já estava estudando e estava na universidade, trabalhando, eu tinha essa dificuldade de deslocamento. Porque o deslocamento era só de canoa, não tinha carro. O carro não chegava na Atalaia Nova. Então a gente tinha que ir canoa e canoa, canoa e canoa. O máximo que tinha na Atalaia Nova era uma carroça, quando alguém queria parir, que levava para a Barra, lá para Dona Ana Parteira, ou trazia até o porto, né, para pegar uma canoa para vir para a Clínica Santa Lúcia, que nem existe mais, que era o local mais próximo. E muitas das mulheres, às vezes, desciam na rua da frente, segurava a cabeça do menino e ia correndo para a clínica para o menino não nascer ali no meio da rua. E eu vim morar com meus avós. E eu passo 6 anos morando com eles e final de semana ia para Atalaia Nova, às vezes ficava aqui por causa do namoro. Quando Márcia engravida, eu vou lá. E disse, meu avô, minha avó, vocês serão bisavós. Aí foi aquela alegria, aquela comoção. Ô, meu filho, que bom, você vai ser pai, não sei o quê. E no final, minha avó olhou assim para mim e disse,
Agora, queria lhe dizer uma coisa, meu filho. Eu digo, oi, minha avó, diga o que foi. Você será um eterno preocupado. Meu amigo, aquele negócio bateu assim na minha cabeça, eterno preocupado. O que é que essa mulher quer dizer comigo? E guardei aquele comigo. Pode ter certeza, Bruno, você é pai, você sabe, a gente sempre será um eterno preocupado. Você se preocupou com a gravidez, você se preocupa com o nascimento, depois com a escola. Hélio Neto hoje, quando sai de casa, tá casado, eu fico perguntando às vezes, onde é que você tá, rapaz? O que é que você tá fazendo? Meu pai, eu já tenho 34 anos, mas eu sou um eterno preocupado. Então, mesmo nessa atividade toda da política, a gente se preocupa com as pessoas. Você vê o que a Ana Luísa fez agora, né? A Ana Luísa, ela optou, ela fez engenharia civil aqui, Uhum. depois ela optou em fazer engenharia mecânica em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? E ela estudou, ela largou tudo, foi para lá, estudou novamente o último ano do ensino médio, passou na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de engenharia mecânica, que é uma das maiores, está entre as 10 maiores universidades da América Latina nessa área de engenharia mecânica. Uhum. Foi para uma turma onde só tinha ela e outra menina, 2 mulheres apenas, o restante da turma era toda de homens, né? Ela, uma parda, No nordestina, sul. no sul, e minha filha não concluiu o curso lá por causa do preconceito, né? Ela entrou em depressão, Fui mesmo, foi, Luiz. e eu tive que pegá-la em Florianópolis. Ela morava sozinha numa kitnet próximo à universidade. Ela ligou para mim, disse, meu pai veio me pegar que eu não fico aqui mais nenhum dia. E eu fui. Você vê os episódios de mulher que passam por mim. Por isso que eu tenho um carinho muito especial e respeito muito grande a todas as mulheres. Você falou aqui de um episódio em 2016, quando nós fizemos uma grande campanha contra a violência da mulher, e você, né, com esse olhar clínico, né, do marketing, da agência, nós fizemos história naquela época, né? Claro que muito mais por uma iniciativa sua. E depois eu senti na pele o preconceito. E eu fui pegar minha filha em Florianópolis, saí daqui, botei ela no avião e trouxe. E ela nunca mais voltou em Florianópolis. Apenas recebeu já 2 vezes essa outra menina, que era colega dela, aqui em Aracaju. Ela nos veio visitar já 2 vezes, elas acabaram criando uma amizade grande. E Ana volta para cá e vai estudar engenharia civil novamente, porque não tinha vaga no curso de engenharia mecânica. E Ana agora, com 32 anos de idade, deixa tudo na vida e vai fazer medicina. Ela entendeu que ela, como médica, pode ajudar muito mais as pessoas e se dedicar mais a essa aproximação da valorização, do cuidado, do amor às pessoas. Então, ela chegou para mim e disse, meu pai, eu vou fazer medicina. Eu digo, agora, com 32 anos, Ana, como é que você vai fazer medicina? Mais 6 anos para você se formar. Ela disse, você não fala muito em Eclesiastes, na Bíblia, que há tempo determinado para tudo, então eu vou fazer medicina. Fez vestibular, né, foi chamado, já iniciou o curso de medicina e ela me Ela já é perguntou. mãe. Não, Ana não, os meninos são de Elinho, tanto Ah, Marina como certo. Luiz Neto, né? E ela me perguntou assim, disse, meu pai, o que é que você acha disso tudo? Eu digo, eu não achei quando você tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, como é que eu vou achar você com 32? Você já é dona da sua vida, você faz o que você quiser. Eu nunca direcionei vocês, a não ser para fazer o bem, né? Para trabalhar, se esforçar, ter sua condição, melhorar a sua vida, olhar para as pessoas, mas a vida é sua, a gente não pode querer se realizar através dos outros ou através dos filhos. Cada um tem o seu jeito de ser. E nesse mundo cada vez mais tecnológico, né, que as necessidades são outras. Hoje, talvez você tenha mais facilidade de ter acesso ao mercado de trabalho sendo um desenvolvedor de sistema do que sendo um engenheiro. E muito engenheiro indo para a área da tecnologia para conseguir colocação no mercado de trabalho, Uhum. como um programador, como um suporte de rede, como um técnico de rede, com uma startup para soluções, inclusive soluções para a própria prefeitura. De repente você tem que implantar um processo como foi agora da Escola Tech, e você tem uma startup que diz, olha, faça assim, bota uma lousa digital, cria um ambiente mais confortável, né? Dê um computador para cada aluno, interaja mais com os alunos que já podem interagir, porque você também tem que ter um cuidado, principalmente dos 6 meses aos 3 anos, para a criança não ficar só interagindo com tela e acaba causando alguma situação que não é boa para a criança. Mas é nisso que a gente
né? Acredita. Então, como você não pode estar aqui pautando a vida das pessoas, Uhum. né? Você tem que deixar as pessoas terem a sua consciência e definirem os seus destinos. Você vê quanta coisa acontece na nossa vida, né? E no meio disso tudo, eu na campanha. Então você tem tempo para tudo. Basta você se planejar, você se organizar. E na minha vida sempre foi assim. Eu não sou metódico, né? Mas a minha mesa de cabeceira, ela tem os livros que eu estou lendo, ela tem os textos que eu coleciono, tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo e uma imagem pequena de Nossa Senhora de Fátima, né? Tem o escapulário, que está ligado a Nossa Senhora do Carmo, o que eu uso e o que fica ali para eu olhar, e uns cartõezinhos com 4 orações que eu rezo todos os dias, quando eu saio do banho. E se alguém desarrumar, diz, olha, não desarrume não, deixe desse jeitinho que fica tudo mais fácil. Eu sou assim mesmo, né? Eu gosto das coisas organizadas, porque quando você procura alguma coisa, você acha rapidinho, né? Então, é assim. E é assim, com essas características, que a gente leva de planejamento, de organização, de disciplina, de cuidado, né, para uma gestão dentro de uma prefeitura. Claro que num universo maior, num contexto maior, porque fazer gestão numa cidade não é fácil. Cidade ela tem situações cotidianas que precisam de uma decisão do prefeito. O prefeito não vai ter ninguém para chamar e dizer assim, como é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu digo? Claro, os assessores, os secretários estão ali para lhe dar suporte, subsídio, mas a decisão é do prefeito e do vice-prefeito. Então, por isso que a gente está nessa empreitada, né? Nessa certeza que a gente pode dar continuidade a esse trabalho exitoso que está sendo realizado até agora, que a gente pode avançar um pouco mais Eu na frente. acredito que, assim, a minha opinião bem pessoal, assim, acho que acho que o político que ele está se predispondo a uma vaga de gestor, porque no final das contas precisa ser um homem e uma mulher muito bom de gente, né? De saber, de conseguir conectar boas pessoas, de conseguir formar time, conseguir formar um bom time para que aquilo ali traga o resultado desse trabalho em conjunto, né? Nada mais é do que um trabalho em conjunto, A né? equipe é muito importante, né? As coisas, por exemplo, a Para gestão. tudo, né, Luiz? Para tudo. Por exemplo, time de futebol. Eu fiz gestão em futebol. Se você não tiver um time ali comprometido, um time que queira vencer, que queira ser vencedor e que você venda também essa ideia e que os caras assimilem essa ideia. Eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Mas eu tinha um gerente na empresa, na Petrobras, chamado Samuel Guimarães. E ele disse, olha, contamine sua equipe. Contaminar é bom. As pessoas vão acreditar, insista, não perca tempo, porque se a equipe não. Pronto. Eu tinha um desafio, que era na SPT 58, na sonda de produção terrestre, que era reduzir cada vez mais os acidentes com afastamento. E nós fizemos e aplicamos uma metodologia, né, de capacitação, treinamento, de cuidado. Mesmo depois que eu saí a SPT, e fui para a gerência de comunicação, a SPT 58 passou mais de 10 anos sem ter um acidente com afastamento, numa atividade altamente periculosa, que o Uhum. risco era iminente e era o tempo todo, porque a sonda ela gira 24 horas por dia, a sonda não para, né? Porque ela está ali para fazer limpeza, fazer operações nos postos de petróleo. Então, se você reúne a equipe, se você conversa, dialoga, né? E outra coisa, em toda e qualquer gestão, você tem que gostar de gente. Não há como você não gostar de gente. E para a sociedade, principalmente, cada um tem seus desejos, cada um tem seus anseios, cada um tem sua opinião, né? E você o que tem que conduzir é para a convergência e dizer assim, o que é melhor para essa comunidade. De repente, não é o asfalto. De repente, para a comunidade, é ampliar a unidade de saúde da família. O que é melhor aqui para essa comunidade? Olha, a unidade funciona bem, eu quero aqui mais vaga para creche. Né? E não é você determinar no seu interesse, no seu olhar, o que vai para ali. Primeiro você tem que conversar, dialogar. Foi assim, inclusive, que nós fizemos o nosso plano de governo. Dialogando com a comunidade, fazendo um raio-x da própria gestão, assumindo os problemas da gestão, com câmaras temáticas, discutindo todos os temas, desde proteção animal, a saúde, segurança, educação, infraestrutura. São 19 eixos programáticos, 4 temas, um tema de social, o tema Uhum. econômico, o tema de meio ambiente, né? E o tema institucional. Então, isso é muito importante para que a gente possa conduzir bem os destinos da cidade.
Seu Luiz, passa rápido, né? Passa, passa. E quando a conversa é boa, Bruno, não é? Você me fez aqui me emocionar 2 vezes, rapaz. É porque a gente às vezes segura. Que é outra coisa do canceriano, né? Eu choro com o Jornal Nacional, você imagine, com aquelas histórias fantásticas, né? Que só o jornalismo permite essa cobertura, esse levar para a sociedade algumas situações. Quando você me lembrou do tema violência da mulher lá em 2016, né? A organização, e quando também eu falei do preconceito com minha filha, né, com Ana, que raramente eu falo sobre isso. Não é que doa, né, Mas dói. mas dói, Dói sabe? no pai. Porque é você. Não é que doa, não. Dói. E eu ia ficar aliás, puto, meu amigo. Ia chegar lá sendo cacete. eu aprendi até a falar mais. Eu já estou falando isso com mais facilidade e muito. Ai, Né? que Até para loucura. dar exemplo para o mundo, né? Que as pessoas e a mulher, ela pode estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser. Não é porque ela é uma nordestina, né, uma filha de um empregado de uma empresa, não é por isso. É porque ela era a opção da vida dela, ela queria ser engenheira mecânica, né? E aí a turma muito preconceituosa, claro que não era uma turma toda, eram alguns preconceituosos, e isso foi incomodando ao ponto dela entrar em depressão, né? Então eu defendo muito que as pessoas façam o que quiserem da sua vida, realizem seus sonhos e seus desejos. E outra coisa, Bruno, que a gente tem que fazer também é bíblico, a gente tem que tirar esses sentimentos de dentro da gente. Porque a Bíblia diz que a gente só vomita o que a gente tem por dentro. Se eu guardo essa raiva, esse rancor, eu só ia vomitar isso o tempo todo quando eu falasse disso. Ao contrário, eu tirei isso do meu coração e eu faço a defesa com muita tranquilidade. Não impeça ninguém de ser feliz no que ela quer fazer. Ela pode ser preta, ela pode ser branca, ela pode ser pobre, ela pode ser rica, ela pode ser o que for. Ela faz na vida dela o que ela quiser. Então, eu falo isso com muita tranquilidade de um pai que teve um preconceito contra a sua filha. Luiz, tem 3 últimas perguntas. Pois não. Certo? Que eu faço para todo convidado, para todo amigo que senta aí nessa cadeira. Primeira delas, eu acredito demais que as pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas que aprendem olhando os exemplos, os erros, os acertos do outro, né? Poxa, eu acompanho aquela pessoa, tô enxergando, observando aquele exemplo e tô vendo que aquela pessoa errou ali. Olha, talvez se eu for por ali também tem um buraco ali naquela via, eu vou errar também. E aí eu sempre faço uma pergunta para todo convidado da gente, que é o seguinte: ao longo dessa história aí de quase 60 anos, né, qual foi o momento mais difícil que você lembre assim? Poxa, Bruno, passei por isso e é isso que eu digo para os meus filhos assim, se você for por ali, eu errei ali, não erre também. Né? Veja, errar, ele está ligado à nossa existência, né? É necessário, né? E é necessário, a gente não está só na vida para acertar, né? A gente, às vezes, comete equívocos, né? E, assim, para a gente lembrar, assim, algo que a gente não... Veja, uma certa vez, eu me lembro agora, eu me irritei com Ana Luísa. Me irritei muito. Elinho e Ana Luísa estavam sem querer estudar direito na escola, não sei o quê, já que o programa está muito humanizado. E eu entrei no quarto de Ana, mas entrei assim, pronto para pegar uma chinela e acertar as contas com ela. Repare, aqui insanidade a gente chega, né? E quando eu entrei no quarto dela com a chinela na mão, ela olhou assim pra mim. Ela tinha 11 anos de idade, Elinho tinha 13. E Elinho na porta com os olhos assim arregalados. Ela disse: "O que foi, meu pai?" Eu disse: "Eu não aguento mais, vocês estão demais. Eu vou resolver agora com outra situação." Aí com a chinela na mão ela disse: "Você vai me bater?" Eu disse: "Já estou pronto para isso." Ela disse: "Agora respeite meu ambiente." Eu estava no quarto dela. E eu esqueci. Filho ensina, né, meu amigo? Aí eu disse: "Ambiente? Que ambiente?" "Aqui é meu quarto." Eu disse: "Então vamos lá para a sala."
Só que do quarto dela até a Aí já sala desmontou. tinha um corredor. E eu fui pelo corredor com a chinela na mão. Hum. Quando chegou lá, eu botei a chinela no chão. Eu disse, senta aí os dois no sofá e vamos conversar. Ela disse, o senhor não estava com a chinela na mão? Eu disse, Ana, seria algo que eu não ia nunca me perdoar se eu levantasse uma mão para você e para seu irmão. Ainda bem que você me disse que era para eu respeitar o seu ambiente, porque eu também já estava no meu limite. Então você, mesmo sendo um filho, uma filha, e naquela época, veja, eu peguei castigo de minha mãe de joelho, né? Minha mãe, às vezes, não alisava, não. Mamãe chegava com a chinela chamada azaleia e com o cinturão de meu pai e baixava o couro, né? Mas, veja, não tinha uma observação tão grande quanto a isso Sim. pela sociedade, né? E era uma forma de criação e que eu compreendo, né? Mas não precisava fazer. E pra quem Ela é acompanha a gente, né, seu Luiz? e também. Ser pai e mãe é É difícil. difícil. É difícil demais. Mas eu precisei e optei pelo diálogo, pela conversa, né? E vejo essa mesma situação, Hélio Neto levando para Marina e para Luiz Neto. Queria Luiz ser um Neto nem exemplo. tanto, né? Por 2 anos. Então seria um momento que não seria bom, né? Nessa trajetória, nessa relação com a família. Então eu digo a todos os pais e mães, dialoguem, conversem, observem seus filhos, vejam mesmo quem são as companhias. Isso não é nada demais não, veja se é aquilo, direcione, converse, dialogue, mas nunca levante a mão, nem para uma criança, nem para um adolescente, nem para um adulto, para ninguém. A conversa e o diálogo será sempre muito mais interessante. Agora, nessa história de quase 60 anos, qual o ponto alto que você olha assim, poxa, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida? Assim. Olha, você não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho os 4 dias mais felizes da minha vida. Né? Dia 9 de outubro de 1989, quando nasceu meu filho. Dia 13 de dezembro de 1991, quando nasceu minha filha. Dia 3 de junho de 2015, quando Marina nasceu. E dia 7 de abril de 2022, quando Luiz Neto nasceu. Eu abro mão de qualquer iniciativa profissional, de qualquer momento profissional de sucesso. E eu tive vários na minha vida, vários. Mas celebrar a vida de meus filhos e de meu neto, né, junto com Márcia, né, nessa convivência de 40 anos, não tem nada que ultrapasse isso. Nem as nossas realizações pessoais e profissionais. Né? Essas datas estão acima de tudo para mim. Pra gente fechar, eu queria saber, que curiosidade, como é que foi no dia que você reuniu ali seus sócios, né? E disse, turma, vou sair para prefeito de Aracaju. Como é que foi esse dia, assim? Olha, eu passei por essa mesma reunião quando eu convidei primeiro a minha turma da família para dizer que eu era candidato a deputado federal. Né? E Ana Luísa disse assim, é isso que você quer? Então vamos para frente. Mas era uma candidatura proporcional, que é totalmente diferente de uma candidatura majoritária. Certo. A disputa é muito mais acirrada, a exposição ela é muito maior, ela é mais ampla, a disputa não é brincadeira. Né? Isso a gente sabe o que tem que enfrentar. Dessa vez eu convidei da mesma forma. Quando Edivaldo disse, olha Luiz, existiam 3 candidatos do PDT, eu, Jefferson e Vanesca, nós nos reunimos um dia de sábado na sede do partido e democraticamente decidimos que o candidato, né, seria eu. Todos seriam ótimos candidatos da mesma forma, mas a decisão foi por mim. Eu disse, olha, agora eu quero 24 horas para responder, mesmo sendo pré-candidato. Eu preciso conversar com a turma lá de casa. Aí sentei, né? Eu, Hélio Neto, Ana, Márcia. Marina participou da reunião pela primeira vez. Não opinou, ficou assim, achando até estranha a participação dela, mas Marina ficou lá sentada. E eu chamei meu irmão mais próximo assim de mim. Eu converso muito e dialogo com ele, que é Albinho, Elber Barreto Santana Filho, que é o nome de meu pai,
Meu pai, minha mãe fez essa homenagem a meu pai, dando a ele o nome, que é o professor. Uhum. E a esposa dele é Foi meu Márcia. professor. Foi seu professor, Foi foi meu professor no Ricardinho, lá no Salvador. Salvador. Foi. Então, Elbinho foi com a esposa Márcia e os 2 filhos dele, Gisele, que é minha afilhada, além de sobrinha, minha afilhada, e Juan. E nós sentamos, né, na sala lá em casa. Eu disse, olha, eu recebi um convite, o partido está decidindo, eu vou ser candidato a prefeito. Todo mundo tomou aquele susto. Aí Ana Luísa novamente disse, é isso mesmo que você quer? Eu disse, é. Gisele, ela é muito introvertida, muito calada. A minha sobrinha, ela disse, tio, você gosta de desafio. E você já venceu muitos desafios e você merece, né, que a cidade tenha um prefeito como você. Vá em frente. Eu disse, agora eu queria dizer uma coisa a vocês. Se preparem para o bombardeio, né? Porque você sabe que tem alguns determinados momentos que vão falar sobre família, vão recordar alguns episódios, mesmo que esses episódios tenham sido resolvidos, eles vêm à tona, vem crítica, vai ser imagem exposta na TV, muita coisa vem por aí. E eu não quero que vocês sofram por isso. Eu só quero que vocês compreendam. Eu sei que às vezes a gente vai sentir uma insatisfação, que a gente vai sentir algo mexendo por dentro, mas é da política. A política ela não tem só o plano A, porque o programa, o plano A, o plano B é outro, mas tem o plano B, tem o submundo que circula também e alguns se utilizam disso, infelizmente. Então vocês estão prontos mesmo? Aí olhou um para o outro, olhou para o outro, aí sim, sim, sim. Como foi unanimidade, eu disse, então agora eu vou dizer que eu estou pronto. Aí liguei para Edivaldo, quando concluiu a reunião, eu disse, já podemos anunciar que eu sou o candidato a prefeito. Eu só fiz isso depois dessa conversa com a minha família, né? E aí estamos nessa empreitada, Bruno. Sensacional, Ricardinho. Dá check aí, papai. Sim, demais. Bota aí o selinho episodião. Selinho episodião. Só que esse é especial, né? É. Semana dos Cara, tô candidatos. muito feliz, assim. Estou realizado. Me sentindo lisonjeado, né? Por estar batendo esse papo. Mas principalmente porque eu acho que a gente estamos cumprindo o nosso objetivo e nosso propósito, Uhum. né? Com o foguete. E veja que responsabilidade a nossa, né, Ricardinho? Diante de... Obviamente que a gente acompanha, né? Por nós sermos da área de comunicação, a gente tem uma ótica sobre campanha política diferente das outras pessoas, né? E aí quando eu enxergo uma campanha política, né, que é muito essa disputa, né, e não sei o quê, e bababá, e confusão, barará, tanta coisa que a gente tá vendo aí na internet, né, e tal. E aí quando a gente tem a oportunidade de sermos a gente, o foguete aqui, ser uma ferramenta de mostrar um outro lado dos candidatos, né? De mostrar os candidatos sobre uma outra ótica, né? Que responsabilidade, e justamente por isso estou me sentindo lisonjeadíssimo por a gente estar cumprindo esse papel, né, meu amigo? Sem dúvida, como você falou, né? As outras entrevistas, né, as outras formas de comunicação visam muito mais o lado, entre Político. aspas, técnico-político da pessoa, né? E quando a gente abre um espaço para mostrar o ser humano por trás do político, acredito que a gente saia na frente de alguma forma, assim. E é uma baita responsabilidade, como você falou. Seu Luiz, meu amigo, não sei nem como te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. De novo, campanha política, principalmente para um cargo tão importante como esse, deve ser uma loucura, uma correria, e um monte de gente, um monte de coisa acontecendo, uma agenda apertada, né? Mas principalmente a sua disponibilidade de maneira tão rápida, né? Porque nós tivemos a ideia de lançar esse quadro especial, né? Na semana passada, prontamente, né? O senhor se dispôs a estar aqui gravando esse episódio com a gente e tal. Muito, muito obrigado, assim, demais. Tô muito feliz, né? Ainda mais por... Já conhecia você, já conhecia o senhor,
Mas estou feliz agora de ter realmente batido um papo aí de 1 hora e pouquinho com o Luiz, por trás do político, né? Por trás do gestor. Fico muito feliz, meu amigo. Obrigado. Eu é que estou feliz, né? São momentos como esse que nos faz lembrar tanto da nossa vida enquanto pessoa. Bruno, Ricardinho, já me despedindo aí de todos vocês. Nós somos seres políticos, né? Todos nós. E a política, ela permeia a nossa vida em todos os momentos. Né? E às vezes a gente não quer discutir política, mas a política é importante, porque a política ela transforma, e ela é transformadora, ela muda as vidas das pessoas. Mas por trás de todo ser político existe um ser humano. Existe uma pessoa da casa, existe uma pessoa da família, existe uma pessoa da sua crença. Então, o que vocês estão fazendo aqui é extraordinário e é inovador. Como foi inovadora a campanha que você recordou aqui de 2016. É inovador porque também dá oportunidade às pessoas de mostrarem o seu outro lado. Né? Não o lado de que está ali na disputa, que está numa carreata, numa caminhada, discussando, falando, né? Se preparando tecnicamente para assumir um cargo tão importante, né? Porque mesmo com todo esse preparo meu, com toda essa passagem pela prefeitura, pelo governo do estado, mas a gente tem que adquirir cada vez mais conhecimento, porque coordenar, liderar, governar os destinos da cidade exige disso, né? E a política, acima de tudo, Bruno, é o exercício da paciência, né? A gente tem momentos difíceis e se você não tiver paciência, né? E a política não é agir, eu vou aqui um jargão popular, você não pode atuar na política pelo fígado. Você tem que atuar na política pelas ideias, pelo compromisso, pela vontade, pelo desejo, mas acima de tudo pelo respeito, porque é assim que se constrói a humanidade. Obrigado, parabéns a vocês pela iniciativa e quando precisarem, estou aqui. E se Deus permitir e o povo de Aracaju quiser, eu volto para falar mais um pouco ainda enquanto prefeito de Aracaju. Show de bola. Turma, esse é o Foguete Sem Ré. Tem que dar um nomezinho, né? Foguete Sem Ré campanha, Foguete Sem Ré prefeitos, Foguete Sem Ré o quê, Ricardinho? O setor criativo se responsabiliza por isso. Turma, sou Bruno Oliveira, esse é um episódio super especial com um dos candidatos à Prefeitura de Aracaju nas eleições de 2024. Um trabalho muito bacana, assim, sem querer jogar confete pra cima, mas já jogando essa falsa modéstia que me permite. Estamos aqui trazendo um lado humano dos candidatos e das candidatas. Ao invés de confusão, gritaria, bomba, não, meu amigo. Vamos falar de gente, vamos falar do ser humano por trás dos candidatos e das candidatas. Muito obrigado para você que nos assiste, que nos acompanha, dá estrelinha, dá like, compartilha. É isso, valeu, Ricardinho Sá, I love you, fui!